Boa noite a todos e todas. É uma satisfação muito grande. Hoje, a Fundação Cultura do Espírito está iniciando novamente um ciclo de palestras que serão mensais e que busca trazer o ensinamento espiritual não só como um serviço para todos nós que somos servidores da luz, como para aqueles buscadores que estão iniciando esse processo na sua caminhada. Hoje nós temos a honra de começar com um tema que é invocação e evocação, e vai ser ministrado pela nossa companheira, irmã de longa data, né, que é a servidora do novo grupo de servidores do mundo, Elizabeth Freitas. Elizabeth, antes de iniciar, prazer estar com você aqui. Antes de iniciar, nós vamos para fazer uma harmonização, para fazer uma introspecção, pedir a nossa co-irmã Aurora para iniciar um processo de harmonização, ok? E logo em seguida, a palavra é sua. A todos que estão assistindo conosco, né? Todos os meses estaremos aqui dispondo, trazendo para o público algo que possa alimentar um pouco a nossa alma. Boa noite, queridos amigos, condiscípulos. Alegria enorme em receber vocês aqui novamente, né? Aqueles que ainda não estiveram aqui conosco, sejam muito bem-vindos. E a roda girou e nós estamos aqui novamente entrando em Escorpião, né? Um signo de extrema importância para nós, e com a grata felicidade de estar trazendo a servidora Elizabeth para dar início ao nosso ciclo de palestras. Então eu vou fazer uma harmonização mais suave. Já vamos pedir a vocês que assumam uma postura ereta, com as pernas apoiadas ao chão, as mãos sobre as coxas. Vamos fazer a nossa respiração quaternária, que é própria da nossa raça ariana. E ela se consiste em fazermos 4 ciclos. Nós vamos inspirar. À medida que nós inspiramos, nós vamos permitir que a energia, o prana, adentra em nossos corpos através do nosso sistema respiratório, e aí, pela microcirculação cardíaca, vai perpassar todos os nossos sistemas, nossos órgãos, nossos átomos e todas as partes do nosso corpo. Fazemos uma pausa e depois nós expiramos, devolvendo então para o universo essa energia que nos foi emprestada. O reino vegetal fará uso dela para cumprir a sua missão, a fotossíntese. E então nós estamos nos conectando com todo o universo, com todo o nosso planeta, com todos os reinos que estão evoluindo em paralelo com o reino humano. Vamos então fazer as 4 respirações. Inspire. Expire. Inspiramos. Expiramos. Inspiramos. Expiramos. Nós percebemos então que com essa respiração nós vamos nos tornando cada vez mais tranquilos, serenos,
o nosso corpo físico vai se apaziguando, as nossas emoções serenando e o nosso corpo mental sendo elevado para áreas tranquilas e elevadas, o que nos permitirá ficarmos com a nossa mente alerta para receber os ensinamentos que serão aqui passados. Vamos inspirar, expirar e vagamente, bem de levezinho, mexer com as nossas pernas, com os nossos braços, girando o nosso pescoço para um lado, para o outro. Quando se sentirem bem despertos, por gentileza, abra os seus olhos e vamos assistir então a nossa querida Elizabeth falar sobre invocação e evocação. Obrigada, gente. Obrigada, Aurora. Boa noite a todos. Os meus irmãos de alma aqui presentes e os que possam estar virtualmente nos acompanhando. E a minha intenção hoje não é explorar esse tema, mas sim trazer algumas ideias para a gente conversar a respeito. E eu gostaria de fazer isso à luz de duas afirmações espirituais muito antigas, tendo sempre em mente que a gente vai falar de invocação e evocação, considerando assim abaixo como acima, e que a energia segue o pensamento. E não vamos perder esse norte de vista. Dessa forma, eu imaginei que seria interessante a gente falar um pouquinho de energia e força, né? Retomar esse conceito para que hoje ele fique bem presente e claro na nossa mente. Então, o que a gente entende por energia, né? É uma atividade impulsiva muito elevada, é aquilo que a nossa alma anima os nossos veículos. E o que é a força? É aquilo que é condicionado por essa energia e é levado à atividade por meio de sua ação. E aprontei alguma coisa aqui, né? Aí vamos retomar então o conceito da energia e o que a gente podia dizer? Que essa atividade impulsiva mais elevada também é conhecida espiritualmente como o Sutratma, né? Ou o fio da vida, ou o cordão de prata, que é onde a nossa energia ancora nos corpos manifestados. E a força é aquilo que vai fazer essa energia entrar em movimento. Então, o que a gente entende de energias e forças, e nós estamos o tempo todo atuando com energias e forças. E é uma resposta rítmica constante à energia do pensamento da alma estabelecido e, figurativamente falando, há um fluxo constante de força entre o centro de energia, que chamamos de alma, em seu próprio plano, e o centro de força, que é o ser humano. Portanto, a energia viaja por esse fio que chamamos de Sutratma e estabelece uma resposta vibratória entre cérebro e alma, o tempo todo, né? Nós podemos entrar num ambiente e a gente consegue perceber a qualidade da energia presente, né? E se a gente estiver em algum lugar onde a energia não for boa, o que a gente faz? Desconecta. E conecta com uma energia positiva. Agora vamos então adentrar no tema da invocação e evocação, né? Invocar é um termo que vem do latim, de vox, voz, né?
Portanto, é um chamar, mas é um chamar interno. É um pedir, é um apelar para algo superior, buscando uma ajuda, uma intervenção, né? Não me recordo de ouvir esse termo invocação, evocação, fora de um tema espiritualista. Pode até ser, mas é mais raro, né? Agora, a gente também conhece uma outra forma de esse tipo de apelo, de chamado, que é a oração, que é muito antigo. Entretanto, se a gente for analisar um pouco melhor os termos invocar e orar, a gente vai perceber que o orar é uma aproximação através do coração, ele envolve sentimento somente. O invocar envolve algumas atitudes internas, é um pouco diferente, né? Então, uma invocação é uma síntese de alguns elementos que a gente pode fazer uso. Por exemplo, nós vamos fazer uso da mente. Com a mente, o controle da mente, nós podemos passar por uma meditação. Isso já faz parte do nosso processo. Como nós fizemos agora há pouco uma introspecção, nós fizemos uso da mente, não deixou de ser uma iniciação a uma meditação que nós podemos fazer individualmente ou em grupo. Nós também podemos envolver sentimentos do coração com pureza de intenção. E nós podemos fazer uso da imaginação, da visualização, que é uma parte do processo muito importante, e também da vontade e da afirmação. Eu vou falar um pouquinho mais sobre imaginação e vontade para a gente chegar lá na invocação. Então, falando um pouquinho da vontade, que é mais simples, com a afirmação, que a gente estaria assim num caminhar nesse processo, né? Para exercer o nosso aspecto vontade, eu preciso de uma fé dinâmica, viva, e a potência disso a gente só adquire através da experiência, da repetição, e isso vai tomando corpo e vai ficando mais potente, né? Então vamos recordar um pouquinho, aclarar um pouquinho na nossa mente o que é visualizar e o que é uma imaginação criativa que a gente tanto fala na espiritualidade. Por exemplo, a visualização é um agente da nossa imaginação. A fala nada mais é do que um agente do pensamento. Então, mas o pensamento está na nossa imaginação. E eu vou fazer uso dele na imaginação criativa. Na visualização, então, eu tenho imagens em si. Eu posso fechar os olhos e pensar lá numa paisagem, num lago tranquilo, numa montanha, numa flor. São imagens que eu estou aqui usando através do meu pensamento. Agora, na imaginação criativa, eu tenho a técnica do como ser, né? Então, é uma técnica que a gente não vai entrar assim tanto no mérito agora, mas é como se eu estivesse naquele lugar. Eu me sinto ali. É diferente de eu só ver, olhar aquela paisagem. A visualização é algo técnico, mecânico, é uma construção mental meramente. Quando eu passo para a imaginação criativa, o que eu tenho na humanidade? Eu tenho artes, eu tenho teatro, cinema, eu posso ter música, né? Isso tudo são as conexões que eu faço. E essa imaginação criativa, ela tem um papel muito importante, não só na nossa meditação, mas na nossa invocação, né? Eu queria usar hoje, para o nosso tema, a grande invocação, que já é conhecida de quase todos, ou a maioria de quem está aqui. E a gente sabe que a própria
grande invocação já é um grande estímulo, porque ela não é simplesmente uma oração, ela é uma invocação para a hierarquia da nova era, né? E ela contém os 3 princípios básicos da deidade, que é luz, amor e vontade. Então nós vamos nos fixar nesse tema para ir adiante na nossa abordagem de hoje. Então, o que eu estou usando quando eu vou fazer a grande invocação? Primeiro, eu estou usando a mente lá, visualização, imaginação criativa. Aí, vou focalizar a atenção em cada estrofe. Eu vou refletir sobre o significado de cada frase, cada palavra. Eu vou mantê-las vivas na minha mente, na consciência. E eu até posso fechar e devo fechar os olhos, porque aí eu me contemplo nesse silêncio interior e eu me distancio do físico, do mundo que os olhos podem ver. Eu estou, então, estabelecendo esse contato interno. E conforme eu vou fazendo esse trabalho, nesse processo, a minha percepção intuitiva, eu vou compenetrando e vou ficando tão penetrado que até acabo lá no meu processo mais intenso, vivendo, me tornando propriamente a luz, o amor e a verdade. Eu não estou só repetindo. A gente sabe que tem muita gente que conhecemos que repetem orações, mas às vezes estão assistindo TV, estão fazendo outra coisa e não estão nem compenetrados no que está fazendo. Qual é o valor disso? É a mesma coisa da gente estar lá fazendo uma tarefa doméstica que não está prestando atenção, vai incorrer em alguma experiência que não vai dar certo, alguma distração. É o mesmo efeito, né? Então, se a gente for para a primeira estrofe, a gente lê lá, desde o ponto de luz da mente de Deus, que aflua a luz às mentes dos homens, que a luz desça à terra. Com o que nós vamos trabalhar aqui? Nós vamos trabalhar com Deus, com luz, com mente e desça, né? Então, nós vamos focalizar esta tônica de Deus, luz, mente e desça, até que isso fique tão internalizado que nós estamos realmente fazendo esse chamado, este apelo, para que isso realmente desça à terra, ancore aqui. Esse é o trabalho de invocar, não é só repetir, né? Então, se a gente for falar a grande invocação, que nós vamos finalizar o nosso trabalho de hoje com isso, nós podemos pensar. Na primeira estrofe, eu estou trabalhando a energia mental. Na segunda estrofe, eu estou trabalhando a energia do coração, do amor inteligente. Na terceira, eu estou trabalhando a energia da vontade. Quando eu chego na quarta e no verso final, eu já tenho a integração de todas essas energias. Então, a grande invocação, Cristo nos forneceu no Festival da Humanidade de 45, porque a humanidade já estava pronta para isso. Então, é um trabalho muito sério, não é uma invocação que a gente vai fazer dançando, fazendo outra atividade. É uma coisa interior, porque nós estamos chamando todas essas energias superiores e estamos nos conectando com ela, né? E aí, mas como é que a gente pode aumentar a efetividade desse trabalho, né? Existem alguns lembretes. Nós podemos pronunciar em voz alta sempre que possível. Se não é possível, a gente fala silenciosamente, né? Por quê? Porque isso ajuda a manter a concentração no que a gente está dizendo. Nós vamos pronunciar lentamente, com pausa entre as estrofes. Por quê? Porque isso faz com que a gente se compenetre,
que aquilo tome vida para a gente. Não é só uma repetição, é muito mais intenso, né? Aí também colocar uma forte ênfase na palavra terra. Por quê? Porque todo esse conjunto da primeira estrofe, por exemplo, a gente está invocando para que essas energias da divindade, da hierarquia, ancorem aqui na Terra. E a gente esteja mais próximo do nosso espírito do que da nossa matéria. Ainda que a gente não possa fazer isso o tempo todo, mas esse é o nosso ideal um dia, a gente vai fazendo o que pode, né? E se a gente praticar isso com frequência, a gente vai intensificando a potência do trabalho e isso vai se tornando algo muito vivo internamente em cada um de nós, e nós vamos nos unindo a enormes outros grupos ou indivíduos que também fazem isso, né? Aí nós vamos para a evocação. A evocação é o quê? Né? Veja que a palavra invocação e evocação, esses prefixos, essas letrinhas que vêm na frente, determinam todo o sentido da palavra. Então, a evocação é o fazer aparecer, é o realizar, é o executar, né? É uma resposta àquele nosso processo de invocar, né? E a gente invoca das energias superiores e aí a gente tem esse processo de evocação. É um trabalho, como a gente conhece, da lei de causa e efeito. A gente está invocando uma causa e vai receber um efeito, né? A gente conhece uma expressão que a gente fala muito na meditação reflexiva de atração monetária de domingo. Alguns daqui já participam e lá a gente repete isso, né? A fé é a substância das coisas esperadas e a evidência das coisas não vistas. E isso não é algo que a FCE criou ou a Lucis Trust que criou, é algo muito antigo. São Paulo já falava disso na Bíblia, outros mestres da sabedoria já nos mostravam isso. E para a gente poder linkar, fazer essa conexão de invocação e evocação, quando a gente faz essa meditação para a atração monetária, logo depois que a gente fala e podemos pedir, como é que a gente fala? E pedimos por quê? Do centro, que chamamos raça dos homens, que se cumpra o plano de amor e luz, e que ele cele a porta onde o mar o mal, que a luz, o amor e o poder estabeleçam o plano divino na Terra. Em seguida, nessa meditação, o que é que a gente fala? A gente fala essa parte aqui. Seja prático e realista e saiba que se você não der, não poderá pedir, porque você não tem o direito de evocar aquilo porque não partilha. Então, a gente tem que ter muita consciência de que eu não posso partilhar algo que eu nem participei lá na frente. Então, invocar e evocar faz parte de um processo que tem toda uma preparação, todo um processo, e nós temos que ter essa consciência de manter isso muito vivo, muito forte e com o correto motivo, né? Então, eu queria assim dizer que na grande invocação, eu não vou abordar as outras estrofes, nós conhecemos, nós podemos fazer individualmente esse mesmo processo que eu fiz com a primeira estrofe, com as demais, individualmente ou em grupo, se a gente quiser. Mas
No discipulado da nova era, a gente tem lá uma colocação que fala: procurem a ideia abstrata subjacente na grande invocação. Então, o que é que está por trás dessas palavras que a gente repete e que não é só nós que repetimos? O Cristo repete isso diariamente. Lógico que num nível de sutileza que nós estamos muito longe de alcançar, mas nós estamos a caminho dele. Um dia ele foi um humano como nós. E o que a gente vê nessa grande invocação? A gente vê combinação, entrelaçamento, interação, interdependência, conexão, mas o que está muito ali? Fusão, integração, relação, dar e receber. Então tudo isso está ali. É uma coisa que o próprio tibetano, nos livros com Alice Bailey, diz que a grande invocação teve uma primeira versão, depois uma segunda versão, e foi o melhor que ele conseguiu fazer para colocar na linguagem humana. Que uma vez que os mestres já atingiram um grau de evolução, eles já estão longe desse nosso universo, desse mundinho da linguagem, eles estão se comunicando de uma outra forma, mas para trazer os conhecimentos para nós, eles precisam trazer na forma que nós somos capazes de compreender, de distribuir, de poder potencializar e atrair essas energias. Então, eu queria deixar isso registrado assim para que a gente possa ter. Eu já comentei com a FCE que eu vou disponibilizar a apresentação, vai ficar nos arquivos, se alguém que estiver aqui quiser olhar novamente, alguém que não participou, quiser ouvir, vai poder falar, né? E esse é o tópico que eu queria trazer hoje, abordar com vocês, porque eu acho de suprema importância e que a humanidade está muito mais desperta hoje do que já esteve anteriormente, mas a hierarquia sente que nós estamos preparados para ir adiante, mas nós não podemos prescindir da grande invocação. E eu queria terminar pedindo que alguém, ou eu posso fazer, a grande invocação e que todos nós a fizéssemos em conjunto. E, de preferência, de olhos fechados, porque a nossa concentração é muito maior quando o veículo físico está mais sereno e não está se distraindo com nenhuma imagem, nada físico. Você quer que eu faça a grande invocação? Se quiser, se todos vão acompanhar isso? Pode acompanhar. Pode. Então vamos lá. Então vamos nos preparar, fazer uma respiração profunda, serena, rítmica. Desde o ponto de luz na mente de Deus, que aflua a luz às mentes dos homens, que a luz desça à terra. Desde o ponto de amor no coração de Deus, que aflua amor aos corações dos homens, que o Cristo retorne à terra. Desde o centro, onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guie as pequenas vontades dos homens, o propósito que os mestres conhecem e servem. Do centro, a que chamamos raça dos homens, cumpra-se o plano de amor e luz, e que ele cele a porta onde mora o mal.
que a luz, o amor e o poder restabeleçam o plano divino na Terra. Se alguém quiser fazer alguma colocação, algum acréscimo, é muito bem-vindo. E eu agradeço a atenção de vocês. Eu gostaria de fazer uma pergunta. No processo de invocação, a gente, no dia a dia, está muito acostumado com a oração, como você colocou. Mas o de evocar é algo que é mais novo para a maioria de nós. Você conseguiria sintetizar, assim, em poucas palavras, o processo de evocação? Evocação? O meu ponto de vista é assim: não é que alguém que ore não esteja fazendo uma invocação, mas é que para fazer isso ele precisa envolver outras atividades, como a gente comentou, que não é somente repetir aquelas palavras já consagradas. O meu entendimento de evocação, alguém gostaria de responder antes de mim? Fique à vontade. Eu acho que a minha resposta de evocação é a minha atitude na vida com relação a tudo aquilo que eu tomo conhecimento nos estudos e ponho em prática. Porque eu estou dando uma resposta ao contato daquilo que eu aprendi, vamos dizer assim, em teoria. Eu tenho que pôr isso em prática, isso é a minha resposta. A partir do momento que cada um de nós der a sua resposta em relação àquilo que eu invoquei, se eu invoco que a luz desça à mente dos homens, né? O amor ao coração dos homens, né? Então eu tenho que cumprir a minha parte para que isso se realize. Para mim, evocar é essa resposta que cabe a cada um de nós dar em relação àquilo que eu entro em contato, seja através da invocação com a grande invocação ou de um conhecimento em si. Mas isso não é a única resposta. Eu gostaria de contribuir também, né? A minha percepção em relação à evocação é lógico que a Beth colocou, eu concordo com tudo, mas eu normalmente quando eu invoquei, então essa evocação é a descida da energia que os seres superiores estão emanando para nós. Então, como se fosse uma própria telepatia, nós conectamos com a nossa mente através do nosso cérebro e depois nós distribuímos essa evocação. Esse é o meu modo de pensar. Evidentemente que são pontos de vista semelhantes, mas em determinados níveis. Obrigada. Sim, porque quando a gente invoca, esses seres se colocam à nossa disposição, eles estão ávidos para esse nosso contato, né? Nós é que não entramos em contato com eles, é como nós e a nossa alma, a personalidade e a nossa alma. A personalidade fica no mundinho dela, né? E aí a gente sabe as experiências que a gente tem e muitas vezes a gente podia ter coisas muito mais eficientes, muito mais duradouras, muito mais eficazes se a gente entrasse em contato com a nossa alma, né? Então, os seres estão realmente dispensando isso para nós. Agora, cabe a nós estarmos prontos para receber e emanar isso, né? Eu queria colocar o seguinte: você colocou uma resposta, né? E a Aurora complementou. Na minha percepção, a oração é aquilo que nós buscamos, nós sabemos. E como que essa resposta vem? Bom, geralmente a gente espera essa resposta de Deus. A gente espera que Deus atenda as nossas orações, a gente espera que o Criador faça por nós aquilo que nós pedimos. Mas a evocação para nós que estamos no caminho hoje, essa resposta, ela é feita através
de nós mesmos, como você colocou. Essa é a minha percepção. Se eu peço a Deus, né, luz na minha vida, transformação no meu mundo, a transformação do mundo, quem faz? Começa em mim. Começa em mim. Hoje a gente sabe que de nada vale, talvez, né, a gente receber, doar para nós, se nós não soubermos dar aquele valor. Né? O mestre já diz, né, não doai pérolas aos porcos. Então você pode pedir o mundo. Por que eu não recebo isso? Porque todo esse processo só é válido através da resposta que eu preparo para receber. Para transformar não só a minha vida, mas tudo que o Criador permeou. A evocação está relacionada com o viver aquilo que você está invocando. Tem uma pergunta aqui, já está sendo divulgado pelo YouTube, e tem uma pessoa querendo saber quem que está falando, porque ela está gostando muito da explicação. Então, poderia apresentar? Sim. Vou apresentar aqui de novo a nossa irmã de caminhada de EONs, posso falar assim? Não, bom, não sei. Mas de algumas vidas, com certeza. A nossa história é grande. Nós começamos a construir o mundo muito antes de ele estar pronto, né? Bom, então a Elizabeth faz parte do novo grupo de servidores mundiais, tem uma ligação com a Fundação Cultura do Espírito, né? E tem outras atividades também, em outras atribuições aqui que está anexada ao nosso trabalho, né? Não sei se você queira, né? Acho que é o suficiente. Ela está caminhando com esse grupo de servidores, principalmente os principais aqui, há um bom tempo também, né? Você quer se apresentar algo mais para... Não, eu assim posso até comentar que eu comecei a minha caminhada espiritualista através da Sociedade Teosófica na década de 70. Fiquei longos anos lá estudando, muito baseado na doutrina secreta, e a Sociedade Teosófica, não só no Brasil, mas na maioria das localidades, criou um ramo da maçonaria mista, que foi muito divulgado pela Blavatsky, e eu iniciei nesse ramo da maçonaria em 81. Então, eu tenho mais da metade da minha vida dedicada aos estudos espiritualistas e à maçonaria. E isso tem me feito um ser humano muito melhor a cada dia. Eles estão pedindo para ver perguntas pelo WhatsApp, pelo YouTube. Pode sim abrir a pergunta pelo YouTube. Pode ser via o chat? Não, quem está perguntando é mais Tereza da Argentina, e ele está perguntando diretamente no meu celular. Então, Sim, as perguntas estão abertas também via chat do YouTube, para quem quiser compartilhar. Aqui no local, alguém mais tem algum comentário a respeito desse tema ou queira tirar alguma dúvida? Com a nossa irmã de EONs? Bom, parece que o tema ficou claro, né? Para a maioria das pessoas. E acho que a gente pode deixar também uma sugestão de que, se alguém quiser fazer alguma pergunta para a FCE mais tarde a esse assunto, a gente se disponha no grupo a responder. Eu já falei para o chat, não sei se eles vão utilizar essa. Ok. Tá bom? Então, a minha gratidão pelo tempo de vocês, de quem está virtualmente. Hã? E tem uma pergunta no chat. Você consegue ver, Adal? Consigo ver. Vamos ver. Aqui agora tem outras perguntas do público. Mas não houve nenhuma pergunta do... Tá. A pergunta foi o que é evocação. E por isso que a Aurora, eu, o Alexandre e o Adalton nos manifestamos. Pode. Você pode ler para a gente?
A pergunta que está sendo feita pelo chat é o seguinte: devemos compreender em profundidade o significado da grande vocação para realizar melhor nosso serviço? É o gênero da educação, né? Essa é a pergunta. A Maria Tereza da Argentina e ela estuda conosco a fundação da grande vocação. Gostaria de responder a ela? Então, devemos compreender em profundidade o significado da grande vocação para realizar melhor nosso serviço? O meu entendimento é de que, embora a grande invocação tenha poucas estrofes, poucas linhas, em cada conjunto, em cada estrofe, ela tem profundo ensinamento, como a gente abordou num dos slides, né? Aqui, ó. Né? A gente trabalha a energia mental, a energia do coração, a energia da vontade, e no final, a última estrofe, né? Né? Que a luz, o amor e o poder restabeleçam o plano divino na Terra, que é a integração dessas três energias. Eu acredito que é uma mensagem muito profunda, né? Em síntese, como um pensamento semente que cada um de nós vai penetrando a cada vez que está em contato e vai aprimorando a nossa contribuição. Essa é a minha contribuição aí para essa pergunta nesse momento. Nós estudamos a grande vocação recentemente no compilado da própria Grupo Ibero-Americano. E lá ela faz uma introdução bem importante de como que é o processo da grande vocação, como foi criado, o seu objetivo, as correlações com o mundo e com o nosso corpo. Eu responderia essa pergunta com uma das frases que o mestre tibetano colocou lá. É para refletir. Se nós compreendêssemos corretamente a grande vocação e a fizéssemos de forma como deveria, com coração, com sentimento, nós já estaríamos na nova era. Teríamos transformado completamente o nosso mundo. Então, isso serve para nós também, se nós conseguirmos compreender essa abstração da grande vocação, transformaremos com certeza, cada vez que fizermos, né, essa invocação, nós também conseguiremos essa transformação nossa. A grande vocação contém um plano e, na medida que compreendemos, descobrimos, devemos realizar. A grande vocação contém um plano e, à medida que compreendemos, descobrimos, devemos realizar este plano. Quem quer arriscar uma resposta? Essa pergunta é muito interessante, né? Porque ela é exatamente a proposta de um plano hierárquico para que se manifeste na Terra. Então, é o plano que Shambhala, hierarquia e humanidade devem se alinharem para executar esse plano. Né? Então, ela é o próprio plano. Né? Então, é importante que agora, nesse grupo, a grande maioria das pessoas estão despertando para essa grande vocação. Já é mais de 100 anos, praticamente, né? A última grande vocação foi em 45. E agora nós estamos prontos a compreender esse significado. O que a hierarquia está querendo nos dizer. E agora nós temos a capacidade, ou seja, não só o intelecto, como também a mente desenvolvida para que possamos implementar esse plano na Terra. Então vocês vão verificar que vocês vão receber mais comunicações, onde vocês buscarem, vocês vão verificar que esse plano está sendo realizado. Um desses planos que foi desenvolvido foi a meditação consciente,
que nós estamos atuando. Então, existe a meditação consciente, que é para divulgar a grande vocação, que estão acontecendo grupos na língua espanhola e na língua portuguesa. Na língua portuguesa, nós temos o grupo aqui da Fundação, temos 2 grupos, né, Adalto? Tem um grupo da segunda-feira e um grupo da quinta-feira. E em português tem uma em Lisboa. E na língua espanhola são vários, deve ter mais de 10 ou 20 grupos. Então, esse é o momento, gente. Então, nós temos que fazer que o plano realmente aconteça no nosso planeta Terra. Obrigada. Bom, parece que o pessoal da língua espanhola estão bem interessados no tema, não é verdade? E eu creio que a grande vocação, ela, como ela traz tanto, são 3 estrofes, podemos falar assim, né? Estrofe para o mestre tibetano tem outro significado, mas 3 ou 4 estrofes que ela tem uma vida inteira que nós podemos mergulhar naquele processo, naquela literatura, né? E buscar entender o que ela traz para a gente. É por isso que talvez um dos servidores aqui, nossos ouvintes, perguntou: a grande vocação contém o plano? E se ela contém o plano, nós devemos desenvolvê-lo? Né? Eu acho que cada vez que nós estudamos, não só pequenas palavras, né, como a grande vocação, mas até poucos atos de nossas vidas, o crescer da grama, o cair da chuva, tudo tem ensinamento. Né? Então nós devemos buscar essa reflexão para poder realizar esse plano do Criador proposto para nós. Podemos encerrar? Eu só queria dizer mais uma coisa com relação a isso, que é assim, toda vez que a gente está em contato, que a gente está nesse caminho da perseverança, da repetição, da constante invocação, nós estamos criando oportunidades para expansão de consciência. E quanto mais a gente expande essa consciência, mais a gente colabora com o plano. Então, o nosso trabalho como servidor mundial é esse: estar sempre trabalhando para cumprir o plano, ainda que a gente não tenha tanta informação sobre ele. O que a gente tem até o momento é o que a grande invocação e os livros dos mestres nos trazem. Então, pode encerrar? Então vamos encerrar essa primeira ciclo de meditações. Só a última palavra. Geralmente a gente, no fim da palestra, a gente traz algo para o palestrante. Uma flor, geralmente. Hoje eu vou trazer uma flor diferente. Uma flor imaginada, uma flor dentro daquela mente criativa. Eu quero que você pegue essa flor, imagine essa flor e coloque no jardim, no altar do seu mestre. E assim seja por todos nós. já está lá.